Olá, boa noite, boa noite. Fala Paulinha, fala Chimia, tudo bom? Fala galera, vamos entrando aí, vamos ficando à vontade. E aí Chimia, tudo bom? Fala Gabi, tudo bem? Fala Alexander, beleza? Gustavinho, tudo bom? Vamos entrando aí. Como é que tá o som aí, tá legal? Tá me respondendo aí. Aproveita enquanto a gente não começa e aproveita aí para manda um aviãozinho aí, convida mais amigos aí que sejam interessados dentro da área do treinamento funcional, que sejam também educadores físicos, colegas. Gustavinho, manda para tua galera aí, os grupos de acadêmicos. Tá frio aí, Chimia, Santa Catarina, como é que tá? Isso aí, daqui a pouquinho, mais uns 2 minutinhos aí, já vamos iniciar aí a nossa live, tá bom aí, Fran? Hoje a nossa live sobre treinamento funcional. Desmistificar algumas ações aí dentro do treinamento funcional. Frio. Mas aqui Cascavel você conhece, né, Chimia, como que é, né? Fala Marião, tudo bem? Como é que você tá? Vamos entrando aí, galera, convidem os amigos. Vai ser uma live bem interessante, uma live dinâmica, desmistificando alguns mitos, colocando algumas dicas para vocês e aproveitando também sempre que se alguém tiver alguma dúvida, né, relacionada aí ao treinamento funcional, né, eu tô vendo que algumas pessoas aí, né, às vezes são praticantes de exercício físico, são praticantes de esporte. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí que seja relacionada ao treinamento que eu consiga responder, né, seria interessante aí, então é só mandar aí que a gente vai tentar responder para vocês. Tá bom? Em 1 minutinho então a gente inicia a nossa live sobre treinamento funcional e colocando aí algumas situações sobre o dia a dia de treinamento, tá? Então é interessante aí tanto para o educador físico, fisioterapeuta, e interessante também para às vezes alguém que pratica, né, pratica o esporte e que tem alguma dúvida aí referente ao treinamento, vai ser interessante também para que vocês coloquem. 30 segundinhos e a gente começa. Legal, galera, vamos então manter a pontualidade, né? Obrigado a todos vocês que já estão aí, né, numa noite fria aqui, pelo menos em Cascavel, né? Galera de Santa Catarina. Já vi alguns alunos aí que já fizeram curso comigo, então muito obrigado pela presença. E hoje a ideia é fazer um lançamento aí de algumas lives que a gente vai colocar aí sobre o treinamento funcional e mais específico depois sobre treinamento. A gente tem percebido aí algumas dificuldades da galera aí em busca de resultados, então tentar contribuir um pouco mais sobre alguns resultados aí que a gente tem conseguido obter junto dos nossos alunos e que a gente possa contribuir. Bastante aluno aí também entrando. Legal, então, eu vou começar me apresentando para vocês, né, que muitos já conhecem, mas só para a gente ficar registrado aí. Então, eu sou o professor Emílio Martini, sou educador físico já há bastante tempo, desde 2007, né, já sou formado na área. Tenho uma pós-graduação em biomecânica, fisiologia e biomecânica do movimento. Foi onde abriu muitas portas aí para mim dentro do treinamento. Consegui ter visões distintas dentro do treinamento e que faça que a gente gere adaptações e que consiga entrar cada vez mais dentro do esporte. Legal, galera entrando aí. Eu já tenho um espaço físico de trabalho como personal trainer já há 11 anos, né? A gente tem a physical trainer
E dentro da Physical Trainer, nesses 11 anos, a gente já passou por muitas fases. E aí que é interessante a gente começar o nosso bate-papo. Essas fases de treinamento, elas são adaptáveis. E a adaptação faz parte de qualquer profissional quando se vê busca de resultado aos nossos alunos. Então, aos poucos, quando a gente começa dentro de um treinamento, a gente tem que saber fazer uma leitura desse nosso aluno, para que através dessa leitura a gente consiga usar os melhores mecanismos possíveis. E quando eu abri a academia há 11 anos atrás, eu não tinha experiência alguma em treinamento, né, ou até dentro da área da musculação tradicional, né, que eu nunca participei. Eu tive algumas dificuldades e eu encontrei outros caminhos. Esses caminhos me levaram ao treinamento funcional. Dentro do treinamento funcional, né, que é um pouco aí o nosso tema, que eu acredito que vai de conjunto com o que muitos profissionais aí que estão entrando aí dentro da nossa live e eles vão chegar, são as fases do treinamento funcional. E isso acaba gerando esse conflito muitas vezes dentro do que é o treinamento funcional. E isso acaba complicando um pouquinho mais o nosso nome em geral, que é o treinamento funcional, que já está um nome muito batido, né? E eu vim aqui realmente hoje para poder mostrar que o treinamento funcional, ele não é uma coisa do passado. O treinamento funcional, ele é adaptável a qualquer aluno que gere resistência. Como a musculação nunca vai ser ultrapassada, né? Como o Pilates nunca vai ser ultrapassado. Porém, a gente precisa capacitar cada vez mais os nossos profissionais para que consigam levantar a bandeira dessas modalidades e que a gente consiga fazer diferença dentro do esporte. Então, o treinamento funcional, que tem uma abordagem já de alguns anos atrás, dentro do nos Estados Unidos, e que tem como grande precursor aí Michael Bolle. Michael Bolle foi um grande estudioso, né? Ele foi preparador físico de várias equipes aí de hóquei, equipes de beisebol, e ele acabou enquadrando o treinamento funcional e ele conseguiu tabelar o treinamento funcional através de alguns padrões de movimento. E esses padrões de movimento é onde a gente consegue reger em cima do treinamento funcional. Então, o que é basicamente o treinamento funcional? É um treinamento que funciona, é um treinamento que vai em busca de funções, e essas funções elas têm que ser identificadas dentro dos seus alunos. Então, quando o aluno chega para você, dentro da nossa área, você vai realizar uma avaliação de movimento. Essa avaliação de movimento ela vai ser parâmetro para que você inicie o teu processo de trabalho de treinamento junto com os seus alunos. Hoje, o maior padrão que tem em cima de uma avaliação física, ela é em cima de uma avaliação postural. Só que a gente tem um grande problema, que a avaliação postural ela é feita com a pessoa parada. E os exercícios são realizados em movimento. Essas ações e alterações que acontecem com uma pessoa parada, elas podem ser fatores tanto de disfunções como podem ser de fatores genéticos. E muitas vezes esses fatores genéticos, quando você pega numa avaliação postural e transfere isso para dentro de um exercício, isso acaba lesionando o teu aluno. Então, dentro do treinamento funcional, o mais importante que é a avaliação, ela já está começando errado. Ela já está começando a partir de um ponto de vista postural para o movimento. Então, não é interessante que você comece com o seu aluno através de uma avaliação postural, e sim através de uma avaliação de movimento. Porque dentro do teu treinamento, você vai aplicar movimentos. Então, começa por aí, dentro da nossa área, o nosso primeiro bloco dentro do treinamento, tá? Então, avaliação, o aluno chegou, você busca uma avaliação e através dessa avaliação de movimento, a gente vai conseguir identificar as disfunções, tá? Então, se tem alguém ligado aí que é dentro do treinamento funcional, que já fez curso junto com a gente, vai entender realmente do que eu estou falando. O aluno chegou na academia, eu preciso conhecê-lo. É aí que estão as maiores dificuldades que a gente tem visto nas academias do dia a dia. O aluno chega e eu já quero colocar ele direto na prática. Eu nem li o aluno direito e já coloco ele dentro da prática. O aluno entrou aqui, o aluno é triatleta.
O aluno é triatleta, então eu quero ver o máximo que ele consegue fazer aqui de resistência. Não, calma. A gente precisa entender o que é o treinamento funcional. O treinamento funcional é ler o aluno e adequar os exercícios para as dificuldades maiores que ele tem. Então, se o meu aluno ele entra para dentro da academia e ele chega aqui, ele me mostra um resultado, ele me coloca um objetivo na mesa, eu tenho que tentar identificar suas disfunções através da avaliação física para que eu consiga aí sim avançar com ele. Então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente vê que as modalidades em si, elas não estão mais presas, né? A musculação só lá no aparelho resistido, o treinamento funcional em cima das borrachinhas, em cima das escadinhas funcionais, isso é um pequeno porte do que é o treinamento funcional por completo, tá? Então, outra questão que me mandaram aqui também, o treinamento funcional usa peso resistido? O treinamento funcional, ele usa o que deve ser usado para que a pessoa chegue ao seu melhor resultado. Então, não tem por que a pessoa não treinar com carga dentro da área de treinamento funcional. Não tem por que o cara não agachar livre dentro de uma sala de musculação. Esses trabalhos é que vem deixando cada vez mais alguns conflitos e que vem destreinando os nossos treinadores na leitura do aluno e na busca de um objetivo. Então, o treinamento funcional ele acabou ficando muito em cima dos circuitos, né? Então, treinamento funcional é circuito? Ele pode ser circuito, mas ele é somente o circuito? Não, ele não é somente o circuito. Ele pode ser através de ações personalizadas, né? O treinamento funcional identificando disfunções dentro das modalidades esportivas e não somente aquele circuito lá de 1 minuto para cá, 1 minuto para lá, agacha 300 vezes, agacha 400 vezes. Não é por aí que a gente visualiza. O aluno nosso ele não tem que sair da aula com estresse físico, ele tem que sair cansado, ele não pode sair tensionado da nossa aula, e isso a gente só consegue fazer a partir do momento que a gente tem uma leitura do nosso aluno, tá? Então esse é um diferencial aí, né? Até eu anotei aqui. Qual é a diferença então dos profissionais que utilizam o treinamento funcional? Qual é a diferença entre um e outro? A resposta é a maneira de como um profissional lê o seu aluno, a maneira de como um profissional interpreta a situação atual do seu aluno para com o resultado que ele quer. Então, se esse aluno entra, você consegue fazer a leitura, a palavra-chave é leitura do aluno. Se você consegue identificar as disfunções, o exercício ele não precisa ser complexo. Eu não preciso ficar inventando um monte de exercício. Eu já fiz isso lá no passado e não deu certo. Hoje, eu já tenho um treinamento funcional bem mais adaptado. Um exercício onde realmente funciona. A gente consegue, quando identifica as disfunções dos alunos, identifica as dificuldades, identifica as dores, a gente pode simplificar os exercícios, gerando maior intensidade. E isso sim tem gerado mais resultado junto dos nossos alunos de treinamento funcional. Então, quando a gente pensa em resultado dos nossos alunos, a gente precisa então dessa leitura. Ler o aluno e colocar o que ele mais necessita. Se eu começo a jogar a maior intensidade de exercícios aonde o meu aluno tem maior dificuldade, a chance da intensidade desse treino já ficar mais alta e a chance de a gente chegar a um resultado lá na frente é maior. Agora, quando eu penso no esporte específico aliado ao treinamento funcional, eu tenho que ler quais são as modalidades e o que esse meu aluno ele precisa. Então tem a gente tem visto muitas pessoas chegando nas academias, praticantes de corrida, por exemplo. Ele chega na academia e o professor destrói ele com perna. Coloca ele na extensora e moe, coloca ele na leg press e moe, ou coloca ele num circuito de agachamentos, e daí no outro dia o cara vai fazer a prática esportiva dele e ele não aguenta nem mexer as pernas. Então isso não é contribuir com o esporte, isso é tentar acabar com o esporte. O treinamento funcional, o pilates, a musculação e qualquer outras modalidades que sirvam de fortalecimento, elas estão aqui para contribuir para que essas pessoas consigam realizar outros movimentos.
seus movimentos do dia a dia, seus movimentos do esporte, e não estão aqui para depletar os nossos alunos, não estão aqui para acabar com os nossos alunos, para que ele não ande no outro dia. A gente está aqui para tentar contribuir para que ele tenha umas melhores ações no seu dia a dia. E isso a gente só vai conseguir fazer a partir do momento que a gente conseguiu identificar as dificuldades do nosso aluno, conseguiu interpretar as dores que esses nossos alunos têm. A gente consegue, a partir daí, ter ótimos resultados. O que mais que a gente colocou aqui? Treinamento funcional, então, ele serve para quem? Treinamento funcional ele serve para todos. O treinamento funcional ele gera hipertrofia? Gera hipertrofia. O treinamento funcional ele gera emagrecimento? Gera emagrecimento. Ele contribui com todas essas funções como todas as outras modalidades têm que contribuir. Apenas diferencia os profissionais que são capacitados e que conseguem olhar os níveis de condicionamento do seu aluno para que consiga gerar intensidade. Uma das dificuldades que a gente tem visto dos nossos profissionais em cursos, né, que eu tenho ministrado aí nos últimos 8 anos é não saber colocar a intensidade e carga do teu aluno junto do seu treinamento. Então, por exemplo, não adianta a gente chegar lá da literatura e pegar lá que de 8 a 12 repetições gera hipertrofia, se eu não coloquei a carga adequada. Então, se eu coloco lá séries, por exemplo, 3 séries de 15, por que tem 3 séries de 15, 3 séries de 12? Porque o aluno não consegue fazer uma série de 36 repetições, ele faz 3 séries de 12. Então, por que a gente separa as séries? Ele chega no seu limite, 11 repetições, 12, ele não aguenta mais, ele precisa dar uma pausa para colocar a sua segunda série. Se você não está fazendo, se você que está assistindo a live aí, se o teu professor colocou lá 3 de 10 e você fez 10 e não sentiu nada de alteração fisiológica, ofegante e tudo mais, quer dizer que você não precisava parar no 10, quer dizer que você podia continuar fazendo. E isso é regular o quê? Níveis de intensidades e cargas. Então, quando a gente coloca aí dentro do treinamento funcional, a gente foge desses protocolos tradicionais, ou seja, a gente adapta os exercícios aos nossos alunos pela sensação de fadiga, por outros métodos onde a gente consegue identificar que esse músculo está cansado. Então, a gente pode usar sim daí as estratégias de circuito e tudo mais, mas com toda essa base teórica que tem antecipando alguma situação. E não só chegar e já largar o circuito, tá? Então, esses alertas fazem para que a gente melhore cada vez mais a evolução dos nossos profissionais e, com isso, fazer com que o nível dos nossos treinamentos, o nível das nossas academias, melhore cada vez mais, para que a pessoa não fique trocando de uma modalidade na outra porque é mais barato ou é mais caro. E sim porque a pessoa fique trocando de um lado para o outro que gera resultado ou que não gera resultado, tá? Então, o treinamento funcional é passado? Nunca vai ser, só se o professor é que tiver passado. O treinamento funcional busca resultados? Sim, como qualquer outra modalidade. O treinamento funcional pode usar carga resistida? Deve usar carga resistida. A partir do momento que a gente tem uma base de treinamento e suporta teu peso corporal, você deve seguir numa progressão de supercompensação com uma carga maior. Não tem por que não fazer isso. Então, esses mitos que acabaram ficando dentro do treinamento funcional é que vem me incomodando no dia a dia e fazendo com que a gente fuja um pouco desse nome de do treinamento funcional. Eu até pensei assim em alguns tempos, né, em tirar esse nome do treinamento funcional dos cursos de treinamento, só que é uma modalidade que é interessante, é uma modalidade que me trouxe até aqui, 11 anos, então eu não posso negar. Então eu vou continuar levantando a bandeira aqui que o treinamento funcional ele é bom. E treinamento funcional ele tem que ser bom de acordo com o que o professor estuda e ele continua sendo bom. E isso faz com que a gente consiga melhorar cada vez mais essa bandeira então dentro do treinamento e fazer com que o treinamento funcional resolva a situação dos nossos alunos, que é o quê? Gerar resultados. Então o aluno que treina sem resultado, para qualquer caminho qualquer caminho que ele quiser ir, serve. Porque ele não está atrás de um resultado. O aluno que chega para nós com dor,
Qual é o objetivo dele inicial? Eliminar as dores. Eliminei as dores. E aí, qual é o próximo objetivo? Ah, não tem. Ele fica aleatório. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Exercícios aleatórios são iguais a resultados aleatórios. Então, cada vez que eu passar exercícios que eu escrevo lá no quadro na louca, esses resultados também eles tendem a ser aleatórios. Quando eu coloco exercícios mais específicos, a chance que tem de dar resultados melhores é maior. Então, quando a gente parte para o estilo do profissional, dando maior ênfase e foco em cima do aluno, tendo uma melhor avaliação em cima desse aluno, sabendo interpretar como esses alunos têm de movimento, sabendo interpretar cada vez mais os resultados do nosso aluno, podendo decifrar então qual é o melhor caminho para que a gente possa chegar até esse resultado do nosso aluno, a gente alavanca cada vez mais a nossa profissão aí, desde o educador físico que está na área da academia, como o fisioterapeuta que vem entrando nessa área do fortalecimento aí, que eu não vejo problema algum. Essa briga que tem entre o educador físico e o fisioterapeuta, eu acho que isso é uma coisa que já é do passado, e eu acho que a gente tem que sempre pensar no bem comum dos nossos alunos, né, gerando cada vez mais resultados. Então, a ideia do treinamento funcional, treinar funções, a ideia de gerar resultados a todo momento, a ideia de se trabalhar através de padrões de treinamento funcional, padrões de movimento, tá? Uma dica legal aí que eu li há um tempo atrás e que me fez também mudar alguns conceitos dentro dos treinamentos dos nossos alunos, que é o quê? O corpo ele executa tarefas, né? Então, quanto mais robótico a gente treina, menos executando tarefas, menos a gente vai conseguir executar tarefas com melhor perfeição e velocidade. Então, o meu corpo, quando cai uma caneta no chão, caiu minha caneta no chão, eu não vou lá, dificilmente quem vai lá alinha as costas, faz um ótimo agachamento, tem flexibilidade perfeita para pegar essa caneta. Não, caiu a caneta, meu corpo ele se vira, ele faz rotações, ele faz aduções, faz abduções, faz flexões, faz extensões, o mais rápido possível para que eu pegue minha caneta. Ou seja, quanto mais eu treinar tarefas, menos gasto energético eu vou ter lá para frente junto do meu corpo. Então, olha que interessante. Treine mais tarefas, treine situações adversas, treine os seus alunos para mais exercícios adaptados, adaptações que não exijam controle de um guia, porque no nosso dia a dia a gente não tem guia. Quando você vai, né, a mulherada vai pegar a bolsa atrás do carro lá, ela não vira robótica, não, ela vira no movimento que dá, dirigindo, segurando uma mão no volante, pegando a bolsa e retornando. Então, quanto mais eu treinar movimentos que o meu corpo permita que faça dentro das articulações e que sejam tarefas, melhor treinado é você para essas mesmas tarefas, né? Então, isso se chama nível de especificidade. Então, nosso corpo, ele apenas transmite tudo que ele é treinado. Então, se eu treino ele para ser robótico, eu vou ficar robótico. Se eu treino ele para executar tarefas distintas, eu vou executar tarefas distintas. Se eu treino para tiro de 100 metros na pista, eu vou ser bom em tiros de 100 metros da pista. Se eu treino para 2 km, eu vou ser bom para 2 km. O nosso corpo ele é o mais específico possível. Se eu treinar, né, até dar um toque aí. Se eu treinar agachamento com o pé lá viradão para fora e ficar agachando a vida inteira com a perna assim, daqui a pouco eu começo a caminhar assim. Porque se eu treino meu corpo que o certo é eu ficar agachando com as pernas lá para fora, com os pés lá para fora, o que acontece? Ele começa a entender que isso é normal. Dificilmente eu vou conseguir agachar com a perna para fora e daí na hora de caminhar, olhar para o meu corpo e falar, não, agora caminha assim. Falar, mas você me treinou assim, por que eu tenho que treinar assim? Por que eu tenho que caminhar assim? Então é assim que acontece dentro dos nossos treinamentos. A gente tenta adaptar a maior realidade possível, a gente tenta treinar a maior especificidade possível para que a gente consiga aí treinar e ter os melhores resultados possíveis.
Os últimos estudos têm nos indicado, né, através de livros aí, até trilhos anatômicos, né, uma boa dica de livros para quem está começando na área, que o nosso corpo ele é inteiramente, né, ligado, né? Então a gente tem sistemas aí, sistemas profundos, sistema longitudinal profundo, sistema oblíquo posterior, sistema oblíquo anterior, sistemas laterais, aonde são interligados da cabeça ao pé. Então quando a gente isola alguns padrões específicos, a gente tende a gerar maiores tensões, e isso faz com que a gente fique cada vez mais longe dos nossos resultados, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Trilhos Anatômicos é um excelente livro para que vocês consigam interpretar mais as execuções de tarefa e não execuções de articulações trabalhando de modo isolado, a não ser que isso seja o seu objetivo, né? Então, a gente tem aí a linha do fisiculturismo, né, que é mostrar músculos de maneira isolada. Então, tem que treinar músculos de maneira isolada, concordo perfeitamente. Agora, se você joga tênis, né, se você joga aí beach tênis, né, e quer treinar de forma isolada, para chegar na hora, teu corpo trabalhar de forma conjunta, a chance disso acontecer é menor. Então, você vai treinar movimentos. Se você precisa, dentro do esporte, executar movimentos, treine movimentos. Para treinar movimentos, eu sempre vou puxar o lado para o treinamento funcional, que é o lado onde eu consegui melhor desenvolver. Precisa ser só com treinamento funcional? Não precisa ser somente com treinamento funcional, desde que você consiga desde que você consiga realizar o que eu comentei lá no comecinho da live, que era o quê? Ler o seu aluno de maneira específica, ler as dificuldades que o teu aluno coloca, ler as disfunções, né, que teu aluno identifica, para que você consiga transformar isso em melhores resultados. Então, pensar sempre na avaliação do teu aluno, pensar numa avaliação de movimentos, identificar bem as disfunções do seu aluno, trabalhar a base dentro do seu aluno. Se o seu aluno não tem base, dificilmente ele vai conseguir realizar um exercício de extremidade. Então, primeiro ele tem que realizar a base, depois ele vai realizar movimentos de extremidades, né, movimentos conjuntos. A partir desse momento é onde eu vou conseguir elaborar cada vez mais níveis de capacidade física junto desse meu aluno com peso corporal, e depois eu vou adicionar carga para começar a gerar as potências. Então esse caminho é o caminho infalível aí para que a gente consiga chegar aos nossos resultados. E aonde que eu vejo o grande problema aí da avaliação dos movimentos, trabalho de identificar as disfunções, ou seja, erros que são cometidos por nossos alunos no dia a dia, trabalho de base, trabalho com peso corporal e gerar potência. Aonde que eu estou vendo o maior erro aí? Todo mundo já está começando lá dentro da academia, aqui no final, todo mundo já está começando a gerar maior potência, resistência, está esquecendo da base. Então, como diria Michael Goley aí, um dos grandes estudiosos aí dentro do treinamento funcional, é como você atirar de um canhão dentro de uma canoa. Então, se você está com uma canoa, você coloca um canhão dentro, a hora que você desce e tira, essa canoa vai afundar. Por quê? Porque você não tem base para dar um tiro de canhão, né, com uma base fraquinha que é uma canoa. Então, é o que acontece com a maioria dos alunos, é o que acontece com a maioria das pessoas que começam a prática esportiva sem uma orientação dentro do fortalecimento, começa a fazer a corrida de rua, e daí o que acontece? Estou fazendo minha corrida de rua, 1 km, 2 km, está tudo ótimo, 5 km está maravilhoso, 6 km está muito legal, eu faço isso todo dia, 10 km machuca, 10 km não consegue evoluir. Por quê? Porque chega um momento que você necessita aí de uma base mais forte para poder gerar maior potência. Né? A gente tem aí até um quadro, né? Tem amigos nossos que não conseguem correr tão rápido, não por falta de potência, não por falta de condicionamento, não por falta de cardio, e sim por uma falta de base. Ou seja, se a base está instável, não consigo produzir o máximo de força. Né? A gente sempre vai pensar aí num carro querendo arrancar o mais rápido possível, só que numa pista de lama. Então ele tem força? Tem potência? Tem.
mas ele está patinando porque falta a base, a estrutura, para que ele consiga aí uma maior aderência, que consiga disparar maior velocidade. Então, algumas dicas legais aí para vocês. Quem quiser aí comentar um pouquinho mais, Maiara, meu cargo está top. É só ter rotina de treinamento, né? Rotina de treinamento faz com que você tenha as evoluções, né, possíveis. Está faltando correr. Quem tem alguma pergunta, alguma dúvida aí, quiser trocar uma ideia, pode mandar nos comentários aqui, para que a gente consiga interagir um pouquinho mais e que eu possa levar aí, quem sabe, a live também com o melhor resultado para todos que estão acompanhando. Fala, Rafa. Rafa também é um ótimo companheiro aí de cursos do ISP, né, na parte do Cross Pilates. Quem tiver alguma dúvida aí, vai mandando pra gente, para que a gente consiga aí contribuir e colocar um pouco mais aí do que o treinamento funcional pode contribuir junto do treinamento. Alexander, treinamento funcional em grupo. Todo e qualquer treinamento, Alexander, que ele é feito em grupo, ele gera menor especificidade individual, né? Então, quando eu vou pensar em fazer um treino para o grupo, eu tenho que pensar primeiro em deixar esse grupo o mais homogêneo possível, para que na hora da elaboração desses treinamentos, para que na hora da elaboração desses exercícios, eu possa ter um resultado mais homogêneo possível. Tenho que tentar simplificar ao máximo os padrões de movimentos dentro desse treinamento, tá? Então hoje Michael Boyle nos coloca aí como 5 padrões de movimento. Então a gente tem os nossos dominantes de joelho, dominantes de quadril, empurrar, puxar e rotações. Então esses são os 5 padrões de treinamento padrões de movimento que a gente deve colocar dentro de todos os treinos. Então, quando a gente vai treinar em grupo, a gente tem que pensar nos 5 padrões e o mais simples possível, porque muitas vezes um professor para 10, 15 alunos é muito difícil identificar quando os movimentos estão mais livres. Então, o que acontece? A gente tem que tentar simplificar o máximo de exercícios para que você tenha um resultado mais homogêneo. Mas, lembrando que quanto mais alunos você coloca dentro de uma aula em grupo, menor vai ser o resultado específico. Porque esse resultado ele vai ser para alguns alunos, para outros não. Então tem que ter um alerta aí, tá? E quando você vai treinar em grupo, você tem que ter esse cuidado na elaboração dos exercícios. Mas pode ser feito. Aí é uma questão, Alexander, muito legal. Não é só ir treinar e cansar, tá? Não é sair cansado. É sair cansado com um determinado objetivo, tá? Porque assim, qualquer estímulo que eu der e que saia da zona de conforto, isso vai gerar um estresse físico e você vai cansar, né? Eu vou cansar, você vai cansar, todo mundo vai cansar. Agora, esse resultado, esse estresse fisiológico que ocasionou nessa pessoa, vai gerar um resultado para o objetivo que ele quer lá na frente? Aí já não sei. Por isso que os exercícios têm que ser melhor elaborados. Por isso que as aulas em grupo, elas não oferecem o mesmo resultado de uma aula individualizada, tá? Então, a dica que eu daria para a aula em grupo seria simplifique os exercícios, utilize os 5 padrões de movimento para que o teu resultado ele tente chegar o mais próximo possível, tá? Mas se isso for possível para você, dentro do grupo, consiga separar ainda o mais homogêneo possível e que a partir daí você vai conseguir deixar sempre o mais específico possível dentro dessas aulas, tá? O mais individual possível. E quanto mais individual possível, tem como fazer isso, tá? No curso de treinamento funcional a gente coloca aí sobre isso. Tem como você deixar às vezes o mesmo exercício, a mesma sequência, um pouco mais intensa para alguns alunos, menos intensa para outros, para que você consiga aí atingir as intensidades, que é o que eu falei lá na parte anterior, para que você consiga atingir as intensidades e poder gerar resultado aí para todo mundo.
Beleza? Tem mais pergunta aí? Gustavinho, alguma restrição da idade para o treinamento funcional? Não. Todas as pessoas podem realizar o treinamento funcional desde que você saiba o que aplicar para esse aluno devido às condições que a avaliação física te deu, tá? Então, se esse aluno ele é uma criança de 7 anos ou um idoso de 90, não importa, você tem que fazer o quê? A leitura do aluno, a avaliação física do aluno e saber qual é o objetivo do seu aluno. Então, tem idade para realizar exercício físico? Não tem idade. Tem restrição para realizar exercício físico? Não tem restrição. Depende do que você vai aplicar para ele. Agora, se você colocar, por exemplo, uma criança de 7 anos e um idoso de 90 dentro de uma aula em grupo, a chance disso dar errado é maior. Tá? Então, o treino sendo individualizado e tendo princípios de treinamento e você sabendo seguir essa sequência lógica que eu já comentei com vocês, que é a avaliação física, identificar as disfunções, trabalhar a base por completo, por favor, treinem a base por completo. Trabalhar os movimentos de peso corporal e depois agregar sobrecarga. Quanto a isso, não tem problema algum. Você pode treinar com todas as pessoas. Jaqueline, quando o aluno chega com várias lesões, exemplo, menisco de joelho, hérnia na coluna, como seguir com o treino? Mas ele treina em grupo. Então, Jaqueline, os exercícios eles podem ser adaptados e eu tenho uma visão que é assim, a gente tem lesão por duas situações. Uma por um acidente, né? Então, por exemplo, uma torção de joelho, né? Prendeu o pé e torceu o joelho e ocasionou essa lesão. Ou por um movimento repetido numa biomecânica não correta para essa articulação. Então, quando se tem a biomecânica correta do movimento na articulação, isso não gera lesão. Então, se esse aluno ele chegou para você com lesão, por exemplo, no menisco, e não tem processo inflamatório, você deve treinar, mas você deve treinar com a biomecânica correta. Então, por isso que nosso primeiro ponto dentro do treinamento tem que ser a avaliação física de movimento. Eu preciso avaliar como é esse movimento do nosso aluno. No nosso curso a gente bate bastante em cima da avaliação física, porque a avaliação física é peça-chave para que você possa montar o teu programa de treinamento. Sem avaliação física, você está perdido. Você não sabe se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, se esse aluno compensa, né? O que mais tem é a avaliação específica agora. Então, às vezes, esse joelho valgo, ele pode ser por fraqueza de glúteo, ou ele pode ser por um drop da pelve, ou esse tronco pode estar instável e o joelho ele só está com um valgismo maior, porque lá em cima está instável. O nosso corpo ele é inteiro equilibrado em ossos e os músculos eles fazem suportes como se fossem algumas cordas para não deixar esses ossos desequilibrarem. Então, se um ponto está desequilibrado, automaticamente você desequilibra todo o resto. Então, a avaliação física, através dos movimentos, a leitura do aluno, serve para que você ache o ponto-chave e treine esse ponto-chave para que você melhore cada vez mais a base e melhorando a biomecânica dessa articulação da maneira mais adaptável possível. Esse aluno não tem problema nenhum em ter um menisco mais afetado, em ter o menisco do joelho aí não normal, né? Que ele tenha aí algumas adaptações. A hérnia na coluna, a mesma coisa. Essa hérnia ela foi gerada por algumas situações que não do seu treinamento. Se você for lá e treinar os músculos específicos para a estabilidade da coluna de modo geral, a chance de você não ter uma segunda hérnia é maior, porque se os ossos estão equilibrados um em cima do outro, certo? E você gerou uma protusão discal, né? Esse disco degenerou, ou seja, ele desalinhou do seu padrão. Quem está acima dele, a chance de desequilibrar é muito maior. Então, a pessoa que tem hérnia na coluna, ela deve treinar ainda mais. Porque quanto mais destreino ela tiver, mais hérnias ela vai ter. E quantas pessoas aí que a gente já viu, né, que tem 2 hérnias, 3 hérnias,
Por quê? Porque quando gera a primeira e a pessoa não se cuida, né, ou até, né, os colegas aí da medicina antigamente, né, ah não, então para de fazer exercício, ah não, então para de fazer... Quanto mais parado ele ficar, mais fraco ele fica. Se mais fraco ele fica, mais desalinhado ele vai estar. E quanto mais desalinhado ele estiver, maior a chance de desequilíbrios, ou seja, vai ter a segunda hérnia, vai ter a terceira hérnia. Então, o que não pode ter dentro do treinamento funcional ou de qualquer outro treinamento, na minha visão? É você treinar com um processo inflamatório. Passou essa inflamação? Passou. Você adapta o exercício devido às condições reais dessa pessoa e começa a fortalecer de novo para que não ocasione novas inflamações. Agora, uma hérnia de disco que já está ali, posso prometer para a pessoa que nunca mais vai doer? Não posso. Agora eu posso prometer para ela menos crises possíveis ao longo da vida. Tá legal? E se essa pessoa treina em grupo, liga o alerta maior ainda, tá? Toma um cuidado pelo menos nos movimentos aí de flexão, extensão e rotação, que é o que faz, né, a nossa coluna aí na região torácica, tá? Então liga esse alerta aí e coloca. Por peso, né, tem excesso de peso. O que acontece, né? O excesso de peso, ele faz com que as tuas articulações sofram mais, né? Então, você que é praticante do triatlon aí, né, e já teve várias fases do peso corporal, você, como mais ninguém aí, pode nos dizer que quanto mais 5 quilos a menos, 10 quilos a menos, alívio nas articulações. E quanto mais você insistir com sobrecarga em cima dessas articulações, maior teu sofrimento. Pode ser que você tenha menor vida útil também dentro do esporte. Então tem que ter esse alerta. Cada pessoa ela tem uma estrutura física e essa estrutura física ela suporta até um limite. Quando vai entrando em excesso, esse excesso também ele pode ser prejudicial aí dentro do esporte. Então a gente tem que cuidar e conseguir fazer com que você tenha um fortalecimento ainda maior para que você consiga adaptar esse peso corporal, tá? Então às vezes só o ganho de massa muscular não é interessante, teria que ter alguns cuidados aí mais específicos para que você possa ter um melhor desempenho dentro do esporte, prevenindo lesões, tá? Gi, Carrasco, a gente sempre tenta então fazer a leitura desse aluno e fazendo a leitura desse aluno a gente tem menor chance de erro, né? Então todo educador físico que está aí, ele entende que a chance de errar é grande, né? A chance de você prescrever uma repetições a mais, a chance de você colocar exercícios que possam gerar aí alguma disfunção, ele é grande. Então, com todas essas informações na mão, as avaliações físicas, né, uma base mais forte, a gente tem menor chance de erro e devido à experiência aí pode ser que a gente vai também diminuindo cada vez mais essa chance de erro. Legal? Mais alguma perguntinha aí para a gente encerrar essa live? Que eu tenho treino hoje também, né? Então, é isso aí. Legal, galera. Hoje é a nossa primeira live falando um pouquinho mais sobre treinamento funcional. Ele é um tema bastante abrangente, então por isso que ele acaba, né, saindo em vários tópicos aí, para que vocês consigam aí entender um pouquinho mais desse nosso mundo aqui que é o treinamento funcional. Na quarta-feira a gente vai ter uma nova live falando sobre a biomecânica do movimento e a contribuição da biomecânica do movimento em cima do esporte. Ou seja, a gente vai deixar um pouquinho mais específico e a gente vai conseguir aí colocar para que cada vez mais esses nossos profissionais e os fisioterapeutas, né, em conjunto, né, que somos da área da saúde, para que a gente consiga aí evitar o máximo de lesão possível junto dos nossos alunos e que eles tenham, né, resultados surpreendentes lá na frente e que a gente sempre busque então uma prevenção de lesão. Então é até interessante, hoje mesmo, né, um
um aluno chegou com o tornozelo, estava bem bloqueado, bastante tensão muscular, e ele queria fazer o repouso e eu indiquei o contrário, né? Não, faça os exercícios para que a gente consiga então alinhar a biomecânica correta do movimento e estimular da maneira correta para que essa recuperação ela acabe sendo mais rápida, se movimentando, mas sempre através de movimentos, sendo o mais específico possível para que através dos movimentos a gente consiga uma prática melhor dentro dos esportes e dentro do nosso dia a dia, né? Não somente para esportistas, mas para pessoas lidarem durante o dia a dia, né? Pessoa que fica sentada há muito tempo, o aluno que é viajante, né? O aluno que carrega muita carga no seu dia a dia. Então, para que a gente consiga interpretar todas essas dificuldades que o aluno já tem no dia a dia e que a gente consiga aí fazer com que ele tenha o melhor benefício possível dentro dos treinamentos. Legal? Quem gostou aí, então compartilha a nossa live, né? Vamos fazer com que chegue para cada vez mais pessoas um nível de informação legal, né? Hoje, como eu falei, então é uma primeira live falando de um tema mais abrangente, né? O treinamento funcional, que pode partir aí tanto para as aulas em grupo, os treinamentos individualizados dentro do esporte. É um tema bastante abrangente, então a ideia era mesmo dar esse start em cima do treinamento funcional, fazer mais pessoas conhecerem um pouquinho sobre esse nosso trabalho e tirar algumas dúvidas, né? De uma galera aí que está iniciando junto da área, né? E que tem um gosto em cima do treinamento funcional. Já a nossa próxima live, então, na quarta-feira, vai ser falando sobre a biomecânica no esporte, tá? Uma questão bastante importante para que a gente possa aí ter uma prevenção de lesão nos nossos atletas amadores. Atletas amadores que têm aí N motivos, né, e N estresse além de um profissional, né? Então o cara que é atleta profissional, né, ele tem um descanso maior, tem intensidades maiores, mas tem descansos maiores. E já o nosso aluno amador aí, ele trabalha, né, ele gera estresse, ele faz o seu treinamento também, então ele tem menores descansos. Então quanto mais alinhado possível, quanto melhor a biomecânica em cima desses nossos alunos esportistas, maior a chance dele conseguir sucesso aí dentro da sua modalidade. A gente vai bater então nossas lives sempre às 8h30, às 8h30 da noite. Na quarta-feira, então, espero vocês para um pouquinho mais de bate-papo. Legal? Mande sua pergunta também para que a gente reserve aí sempre esse final de live para que a gente consiga aí trocar uma ideia. E eu que também sou da prática, né? Então eu vivencio esses dois lados, vivencio tanto o lado de ministrar os cursos, né? Como o lado da prática mesmo, tendo os meus alunos. Então eu acredito que posso contribuir bastante aí com vocês também com essas experiências. Legal? Espero que tenham gostado. Uma boa noite para vocês. Friozinho aqui em Cascavel, mas eu ainda vou treinar, né? Ainda vou fazer a minha corrida, porque é o que a gente vive, né? A gente vive do esporte, gosta do esporte, então vou partir para o meu treino também. Valeu? Até mais, galera. Abraço.